Boa noite. Então, hoje a gente vai para mais uma edição do Direto com Elô. E o tema de hoje é extremamente especial para mim. Eu convidei a doutora Rosa Jeane, que é juíza de direito e que já foi coordenadora e do adolescente aqui no nosso estado, Sergipe, e que hoje é coordenadora da Coordenadoria da Mulher. O pessoal está entrando aí. E a doutora Rosa Jeane, ela já está aqui entre a gente. Eu vou aceitar o pedido de participação dela. Olá, boa noite, doutora Rosa Jeane. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo Seja bem, muito graças a Deus. bem-vinda. Eu É um estava aqui, prazer. falando um pouquinho do seu histórico profissional e do tema que a gente vai tratar hoje nessa live, que é os caminhos jurídicos da adoção. E eu não poderia começar essa live sem primeiro agradecer enormemente, né, pela disponibilidade da senhora em participar aqui, interagir conosco para tirar as dúvidas das pessoas sobre esse que é um processo, para mim, extremamente especial e rico na vida de quem se dispõe a entrar, a dar entrada num processo como o da adoção. E eu estava falando da experiência larga que a senhora tem, né, com isso, por ter, né, por tantos anos trabalhado na vara da criança e da adolescência, e também por agora ser a coordenadora da Coordenadoria da Mulher. Portanto, uma outra área que dialoga diretamente com o processo da adoção. E eu queria, doutora Rosa Jeane, que a gente começasse. Eu sempre trato as minhas lives de maneira muito didática. Então, eu queria que a senhora começasse explicando aqui para as pessoas que estão nos acompanhando o que uma pessoa, quando decide, quando matura na sua cabeça a, a, a ideia de ser mãe ou de ser pai pelo caminho da adoção, o que ela precisa fazer? Qual é o primeiro movimento que ela precisa fazer? Ela precisa procurar a vara da infância e da juventude da sua cidade. Se for em Aracaju, didaticamente, deve procurar a vara da infância da sua cidade. E em Aracaju, a vara da infância fica situada na Avenida Gentil Tavares, 380, em frente ao SEASA, no fórum em que funcionam as duas varas da infância, tanto a infância protetiva, que é a vara da qual eu sou titular há 12 anos, quanto a infância juvenil, né, que lida com os atos infracionais. Elas ficam no mesmo fórum. Digamos assim, quando ela faz esse movimento, quais são os passos que ela vai precisar cumprir ao chegar lá na vara? Ou quais são os ritos da adoção? Ela vai preencher um formulário, ela vai levar documento de identidade, CPF, né, comprovante de rendimento. Por quê? Porque ela precisa comprovar que ela tem condições financeiras de cuidar de uma criança. Né? Não é preciso que ela seja rica, né? Não é preciso que ela seja milionária, mas ela tem que demonstrar que tem condição financeira de cuidar da criança. Então, ela tem que levar os documentos pessoais, né? Os documentos comprobatórios da renda, da manutenção da criança e documentos comprobatórios de que não tem processos criminais. Né? Então, certidão de que não tem processos criminais, porque a proteção da criança, né, faz com que a gente verifique todo esse histórico de quem pretende ser pai e quem pretende ser mãe. Então, na vara, ela vai preencher esse formulário, ela vai ser ouvida pela equipe técnica, é uma equipe psicossocial, em todas as ações de adoção. O juiz é acompanhado dessa equipe, né, ele ouve essa equipe o tempo todo, a equipe visita a casa da pessoa, a equipe entrevista a pessoa, para ver se realmente é essa a intenção e se tem condição de ser mãe, de ser pai. Porque a adoção, na verdade, Heloísa, é você ter condição de ser mãe, de ser pai. Só isso. Né? Então, é uma paternidade e maternidade socioafetiva, que é constituída por lei. É a única forma legal de conseguir isso. Né? E a gente depois vai falar sobre alguns outros assuntos que você, né, a gente já tocou. Então, nesse primeiro momento, seria esse. Ir à vara, levar a documentação, ser entrevistada, marcar essa entrevista, esse estudo psicossocial, e a partir daí se vai deferir a habilitação para adoção.
A pessoa fica habilitada. Quando ela vai à vara, ela tem um perfil. Aí ela vai dizer qual é o perfil de criança que ela pretende adotar. Né? De 0 a 1 ano, 0 a 3, né? Quanto maior o perfil de idade, mais fácil será a adoção. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, as dificuldades. Tem uma questão que eu acho que é extremamente importante nesse processo para quem tem o interesse ou o desejo de caminhar nessa direção, que é o seguinte: o que a gente chama de adoção jurídica e o que a gente culturalmente conhece como adoção à brasileira. Eu acho que é importante a senhora discorrer sobre isso, porque diz respeito à segurança do processo daqueles que têm o desejo de adotar uma criança. Na verdade, a adoção brasileira é uma prática de um crime, né? Então, uma coisa é a adoção brasileira, outra coisa é a entrega direta. E a gente vai fazer a distinção. A adoção brasileira é você tomar o filho do outro como seu, né? Dizer que você é pai ou mãe daquela criança. Isso aí é uma falsidade ideológica, né? Então, isso é crime, isso não pode acontecer. Né? O que às vezes já aconteceu das pessoas fazerem isso e a situação está consolidada, responder a um processo criminal, mas mesmo assim o juiz deferia a adoção, porque já estava consolidada a relação de maternidade e paternidade que difere da relação criminal. Né? E o que é uma entrega direta? Porque às vezes a pessoa confunde a adoção brasileira com a entrega direta. A entrega direta é a mãe ou o pai, ou os dois, entregar o seu filho para ser criado por outra pessoa. Né? E essa pessoa vai buscar no juizado, né, a adoção dessa criança. Então, a lei, ela exige, na verdade, né, que se acontecer isso, por conta da questão da burla da fila, que a gente vai falar sobre a fila daqui a pouco, né, a pessoa comprove, né, que já tem a guarda legal da criança há mais de 3 anos, certo? Então, a lei exige isso. Por quê? Porque algumas pessoas querem atravessar, né? Burlar a fila. Isso não é uma coisa que começa errado, não pode acabar certo. Né? Então, você quer ser mãe e ser pai, procure a forma correta. Né? Flexibilize o perfil, que a gente vai falar sobre ele. Você pode adotar uma criança de 0 a 17 anos ou até mais de 18 anos, só que não na vara da infância, numa vara cível. Né? Até os 17 você adota lá na vara da infância. A partir da maioridade, vai para uma vara cível. Né? Você pode adotar, não tem problema nenhum. Agora, vamos seguir o que a lei determina para que haja segurança jurídica nessa adoção. Para que não haja problemas de a família depois alegar que houve sequestro da criança, né? Que não entregou, que se arrependeu. Né? E tudo isso é uma demanda muito grande processual. E isso normalmente ocorre nas adoções que são feitas por entrega direta. Por quê? Porque quando a criança está acolhida, e nós temos hoje em Sergipe, vou passar os números para você, o total de 251 crianças e adolescentes acolhidos, desses 251, temos disponíveis para adoção 17, temos 469 pretendentes na fila. Só que na maioria dos que estão disponíveis para adoção, a idade não é a que é buscada. O perfil, aí a gente vai falar dessa incompatibilidade de perfis, né? Quer dizer, o que se busca não é o que se tem. E não é só em Sergipe, não, é no Brasil todo. Certo? Por isso a gente está fazendo algumas campanhas. Nós temos uma campanha chamada Deixa Crescer o Amor. Adoção, Deixa Crescer o Amor. Trabalhando também a adoção tardia. Né? Por quê? Chamada tardia. Que na verdade não é tardia. Esse nome eu não gosto dele, não. Esse nome é inadequado. Eu também não gosto muito, não. A adoção de uma criança que é um pouquinho maior, né? Que tem um grupo de irmãos, que tem uma situação de saúde peculiar, tem uma deficiência ou uma situação, né, de saúde peculiar. Então, nesse caso, essas crianças, a gente tem que trabalhar, sensibilizar as pessoas para isso. Porque, às vezes, a pessoa tem um filho que não tem uma situação de saúde, né, como ele gostaria que tivesse. Né? Então, isso não deve ser empecilho para adoção. E eu já fiz adoção lá na vara, nesses 12 anos que eu estou lá, de adolescentes. Eu inseri em família substituta um adolescente com 14 anos,
com situação de saúde, com problemas mentais, né? E inserir um adolescente também de 14 anos, inserir como filho, né? Na adoção. E várias de 9, de 10 anos, de grupo de irmãos de até 4 anos, né? Eu sei que é um desafio muito grande. Você está preparado para uma criancinha de colo, né? Mas a realidade que nós temos no Brasil hoje é outra. E é muito triste você ver o olhar dessas crianças ou adolescentes, né? E dizer assim, eu já não tenho mais condição de ter um lar porque eu tenho 13 anos. É muito triste, né? E se você tem um coração aberto, você pode, né, trazer e acolher esse adolescente. Doutora Rosa, a senhora falou uma palavra aí que eu acho que, para quem não tem um conhecimento maior, e assim, a adoção, infelizmente, no Brasil ainda é uma espécie de tabu, a palavra fila. Porque a gente, culturalmente, a gente tem uma ideia de fila, que é algo em que a gente vai precisar esperar e a fila pode ser longa. E eu sei que essa fila, ela tem inúmeras variáveis, a fila da adoção, inclusive relacionado com o próprio perfil, né? E aí a senhora pode até discorrer sobre essa conta que não fecha, que é o número de pessoas cadastradas e habilitadas com o número de crianças que a gente tem dentro das unidades de acolhimento. Como é que funciona essa fila? Tem uma fila específica de Sergipe, tem uma fila nacional. Como é que se cruzam esses dados? Porque eu li recentemente que o CNJ tem, inclusive, atualizado, né, cada vez mais esse processo do cadastro. E eu acho importantíssimo que a gente possa tratar isso para que as pessoas entendam melhor como funciona. Com prazer, porque eu sempre acho que é uma oportunidade de sensibilizar as pessoas para a realidade do Brasil. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos um total de acolhidos, eu peguei os dados com a Coordenadoria da Infância, de 30.831, né, entre crianças e adolescentes. Nós temos disponíveis para adoção 4.998, menos de 5 mil. Vamos arredondar, 4.998, 5 mil. Né? De 30 mil, você vê aí que há, entre o total e os disponíveis, aproximadamente uma diferença de 6 vezes, né? E temos 33.241 pretendentes no Brasil. Então, o número de pretendentes, e aí é que a conta não fecha, é maior do que o número de acolhidos, até que o de disponíveis. E eu vou fazer a distinção entre acolhidos e disponíveis para vocês. Mas ainda, entre o número de acolhidos, o número de pretendentes é maior. E por que é que tem tanto pretendente, tem tanto acolhido e tem poucas adoções? Aí é que eu vou esclarecer. A conta não fecha porque a maioria das pessoas, né, que buscam a adoção, na hora que ela vai fazer o cadastro, lá aquele cadastro que eu falei lá no início, né, ela diz, eu quero uma criança de 0 a 1 ano. Então ela vai ser chamada para uma criança de 0 a 1 ano, certo? Se não tiver uma criança de 0 a 1 ano, ela não vai ser chamada, né? Ela para flexibilizar o cadastro, ela pode ser chamada, como eu falei, quanto maior a idade, mais chance de ser chamada. A ordem é cronológica, Luísa, por isso a fila, né? Então, você se cadastra com o seu perfil, você vai entrar dentro daquele perfil na ordem que você chegou, certo? Dentro do perfil. Por isso que tem que obedecer à ordem cronológica. O juiz pode, em algum momento, né, em caso de irmãos que haja uma dificuldade muito grande de inserção de um grupo de irmãos, ou seja, um tem de 0 a 1 ano, o outro tem 15. Então, é muito difícil você inserir os irmãos, os dois, numa família. Você insere com facilidade de 0 a 1 ano. Mas a lei, ela quer que seja inserida a criança e o adolescente na mesma família para que possam conviver como família. Né? Então, se há uma dificuldade muito grande, o juiz pode fazer a separação de irmãos e colocar em famílias separadas, oportunizando que eles se visitem. Claro que com a consulta ao adotante, né? Porque pode ser que isso não aconteça. Então, quando o juiz separa, é justamente para favorecer, para ajudar, né, essa criança ou esse adolescente e facilitar a adoção. Né? E aí, o que eu falei da diferença, no caso do acolhimento e da disponibilidade, está disponível para adoção. Disponível para adoção
é que o processo todo já aconteceu. Já houve destituição do poder familiar, do pai ou da mãe ou dos dois, né? E já não cabe mais recurso. E aí, aquela criança vai ser colocada na família substituta. Então, não vai haver problema algum. A gente vai chamar o cadastrado. E isso é muito rápido. Por isso que eu não entendo que as pessoas falam, é muito burocrático. Não é, não. Não é burocracia. Primeiro você se cadastra. Olha, normalmente, Heloísa, o processo de cadastramento dura em torno até 6 meses, pela lei. E você ir ao juizado, fazer esse cadastro, dizer o que você quer e tal. E eu já fiz adoção de quem estava cadastrado, certo? Em 3 meses. Por quê? Porque a partir dessa junção do que você quer com o que a gente tem na vara, né, a gente vai chamar você, né, e vai oportunizar essa adoção. Então, é rápido. É apenas o tempo do estágio de convivência, do pedido inicial de adoção e do estágio de convivência, que normalmente é 1 mês. Né? E aí a sentença de adoção. Agora, o que que as pessoas esperam é a pessoa quer um perfil que não existe. Que não existe. Então, ela vai esperar muito. Quando aparece aquele perfil, todo mundo quer aquele perfil. Então, ela está numa ordem cronológica. Então, eu estou esperando há 5 anos. Sim, porque você quer um perfil que é difícil de aparecer. Quando aparecer, você está atrás de alguém, né? Ou de muitas pessoas. Então, é isso que a gente quer esclarecer. Não se trata de burocracia. Se trata do que a gente tem. Por exemplo, se você disser hoje, Luiz, eu quero adotar alguém. Eu não tenho nenhuma exigência com relação à idade, com relação ao perfil. Eu vou me cadastrar. Você vai lá e faz o seu cadastro. Pode acontecer entre 3 a 6 meses. E aí, você imediatamente já tem um filho. Porque tem criança esperando, tem adolescente esperando. A questão é o perfil. Tá? E esse processo de disponibilização, né, muitas vezes a gente até flexibiliza. Ou seja, antes do trânsito ser julgado, chama o casal e diz, olha, esse processo já foi julgado, né, foi concedido. Você tem interesse em receber, em guarda, para antecipar, para ficar menos tempo no abrigo, sabendo que pode haver recurso e pode ser modificado, né, embora as chances sejam diminutas e tal. Pronto, então você já disponibiliza mesmo antes do trânsito em julgado final. Que normalmente essa reversibilidade ela é pouca, né? Normalmente se mantém a sentença. Né? Então Doutora é isso. Rosa, olha só, a senhora sabe que eu estou fazendo essa live e estou tratando esse tema porque eu quero incorporá-lo como causa à minha vida, no sentido de ajudar a quebrar um pouco o preconceito e a gente naturalizar esse processo de adoção, que é nada mais, nada menos um outro caminho de se construir a relação parental, né, entre pai e mãe, entre 2 pais, 2 mães, com uma criança, né, que esteja, digamos, disponível para a adoção. E uma das perguntas, eu coloquei uma caixinha de pergunta aqui no começo da semana, e eu percebi que as pessoas ficam muito preocupadas em quanto tempo vai durar o meu processo. E assim, a senhora já falou sobre isso, que depende da questão do perfil, mas eu sempre considero que é importante ratificar, porque conhecendo o sistema protetivo e essa estrutura que é montada pelo Judiciário, Ministério Público, né, com o trabalho psicossocial, eu só tenho, na minha experiência pessoal, que agradecer e saudar por existir, né? Esse sistema e esse caminho brasileiro, né, dentro das normas jurídicas, para a gente chegar para pais e mães encontrarem ou reencontrarem seus filhos. Eu falo reencontrar porque eu trabalho muito com a conexão espiritual. E eu queria que a senhora falasse o seguinte, se existe esse tempo médio no cálculo, naturalmente que considerando essas questões do perfil, porque em determinado momento esse desejo da adoção pode fazer com que as pessoas flexibilizem o perfil que elas querem. E a gente encontre também caminhos, porque eu tenho experiências pessoais, né, de amigos que adotaram crianças. Eu não gosto do termo, assim como a senhora disse que não gosta, eu também não gosto do termo adoção tardia. Mas crianças com 2 anos, crianças com 3 anos, crianças com 4 anos,
crianças com 5 anos, e que é um processo extremamente rico, porque eu conheci esses processos. A adoção, ela não é feita só da parte de quem é proponente, ela é também uma adoção da criança, que escolhe aquele pai, que escolhe aquela mãe. Então, é importante a senhora falar, pela experiência, os anos que a senhora tem nessa vara, desses exemplos que mostram que esse caminho ele tem inúmeras possibilidades de você conseguir realizar esse sonho e você acolher e amar crianças que só estão esperando isso dentro do nosso sistema de proteção social. Pois é muito importante, eu agradeço a pergunta, porque o processo, primeiro essa angústia processual, o tempo razoável de um processo, né, para a gente, em geral, é de 1 ano. Né? No caso da infância e da juventude, o tempo razoável, a lei exige que o processo seja terminado, encerrado, em 120 dias. Claro que nós temos algumas justificativas, né? As dificuldades com a equipe técnica, a quantidade, enfim, a demanda, mas assim, a gente procura cumprir esses prazos. Né? Essas crianças hoje, pela lei, elas são reavaliadas, a situação delas de acolhimento, nos termos do artigo 19 do ECA, né? Elas são reavaliadas trimestralmente. Antes eram semestralmente, agora são trimestralmente. Então, o juiz passa, entre aspas, em revista, toda a situação dos acolhidos, desde que entrou ontem na unidade de acolhimento. Né? Eu faço sempre assim, eu procuro fazer isso. E faz as inclusões também. Então, falando dessa adoção de uma criança um pouco maior, né, de 2, 3 anos, ela é um desafio, porque a criança tende a testar muito quem está no papel de adotante. Né? Ela quer realmente saber se ele ama a ponto de recebê-lo. E é justamente nisso aí que você fala. O adotante tem que ser adotado pela criança. A gente já vê isso, às vezes, no primeiro contato na unidade de acolhimento. Na primeira visita, os dois já se entrosam de uma forma que a gente sabe ali vai dar uma relação muito boa. Mas a idade, porque a criança que vai para uma entidade de acolhimento, como você sabe, ela passou por violações de direito. Tem uma questão que eu acho que é importantíssima a gente conseguir falar, exemplificar para as pessoas, que é a questão de como o judiciário se organiza para que os proponentes, os adotantes, eles tenham um processo de preparação. Né? Nos fale sobre o curso, né? ou aquela semana preparatória que todo mundo que ingressa precisa passar, e qual o objetivo desse encontro e dessas conversas que se realizam com quem pretende adotar uma criança? O objetivo é justamente aproximar, é que a pessoa conheça a realidade, né? Para que eles conheçam essa realidade, para eles saírem daquela coisa do que conhece no papel, porque a realidade, o ideal... Olha só, doutora Rosa, me diga uma coisa. Eu li uma entrevista da senhora recentemente em que a senhora fala sobre a importância ou a visão que a senhora tem do processo de adoção. Com essa experiência desses anos e por ter presenciado tantos processos e conhecedora da realidade do Brasil, como é que a senhora enxerga a importância da adoção para um país como o nosso? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a adoção é um direito. Primeira coisa, certo? A adoção não é um direito do adotante, é um direito da criança. A criança tem o direito à convivência familiar. Tem uma frase que eu acho belíssima, que diz assim, não é preciso fugir se você tem um lar. Né? Então, muita gente está por aí fugindo, porque não tem essa noção de lar, né? de acolhimento. Então, na verdade, a criança ela tem o direito de convivência familiar, ou com a família natural, ou com a família extensa, ou com a família substituta, no caso de adoção. Então, é importante que a gente tenha essa ideia, né, de que está na Constituição, no artigo 227.
Porque antes, a noção era de que a criança era meio que um objeto, né, do interesse do adulto. A criança é sujeito de direitos. Né? Então, o interesse da criança se sobrepõe ao interesse do adulto. Tanto que quando a criança tem idade para expressar a sua vontade, ela é ouvida para dizer se quer ou não. Né? Claro que ela não ter idade, ela não vai ser ouvida. Né? Se vai observar isso por ela. Então, a primeira coisa, Heloísa, que a gente tem que colocar na cabeça é que nós não somos donos das crianças, nem dos adolescentes. Eles são sujeitos de direitos e têm prioridade absoluta nas políticas públicas de Estado. E essa é uma bandeira que você sabe, eu carrego há muitos anos. Né? Nós temos uma campanha, já chegou até o Supremo, com esse, e nós temos a felicidade de hoje haver um prêmio no CNJ com esse nome, prioridade absoluta. Né? Então, é para dar essa ideia, marcar mesmo que a criança tem prioridade. Então, é essa a ideia. Primeiro, conhecer a realidade e saber que ela não é um objeto, ela é um sujeito de direitos, que ela tem, a vontade dela conta, ela tem protagonismo nesse processo. Né? Então, é isso, é aproximar a pessoa que pretende ser pai e mãe dessa realidade, através dos encontros, do projeto Encontro, das visitas às unidades de acolhimento, tudo que for necessário, do curso Adoção Consciente, que eu abri esse ano com uma palestra, né? Por quê? Porque é preciso que a pessoa saiba das suas responsabilidades. Né? Não é só, eu acho bonito ser mãe, eu acho bonito ser pai, e as responsabilidades. Né? Às vezes você acha bonito e você não tem condição, infelizmente. Claro que foram poucas as vezes que eu disse isso no processo, né? Porque graças a Deus quem buscou de regra tinha condições. A criança não é um substituto de um filho que morreu, a criança não é uma segurança para segurar um casamento, a criança não é para lhe completar nos seus sonhos, né? A criança é um sujeito de direitos. A gente diz isso e pode parecer muito forte a minha fala, mas eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu preciso que as pessoas entendam isso, né? Porque senão vai se ficar pensando outras coisas. Né? Eu quero uma criança porque eu preciso de alguém que me ajude, me ampare, enfim. Né? Então, a criança não é isso. A criança é um filho que você pretende ter. Né? Alguém que você vai amar. Inclusive, eu faço questão de dizer isso nas lives, embora as pessoas já não tenham tanto preconceito com o termo. Né? Mas, assim, o termo filho adotivo não existe. Existe o processo de adoção. Né? A gente vê isso se reproduzindo na imprensa, infelizmente, né? Em tudo. E às vezes pejorativamente. Quando um filho mata... não foi o filho adotivo que matou o pai. Infelizmente a gente vê as duas coisas. Né? Então, no momento que você consolida o processo de adoção, é filho para todos os efeitos legais. Com direitos e deveres também. O filho também tem direitos e deveres, como você tem com relação a ele, inclusive os hereditários. Então, eu gosto muito de chamar a atenção para que as pessoas saibam. Outra coisa que também é uma questão, sabe, que causa um pouco de polêmica. A criança, quando você recebe uma criança em adoção, você recebe o histórico de saúde dela. Porque, às vezes, a criança desenvolve um problema de saúde posterior, né? E aí você tem que, como diz, segurar essa onda. Né? Por quê? Porque você recebeu, você sabe como que ela estava, mas pode acontecer. Né? Então, você tem todo o conhecimento da situação dela, inclusive da situação processual, e a criança, depois que se torna adolescente ou adulto, né, ele pode procurar o juiz ou ela, né, para saber do seu histórico, da sua origem, né, conhecer a sua família biológica. Isso é um direito. Né? Ninguém nega isso à criança. Mas no momento em que ela tem condição de saber. Então, eu chamei porque é um outro ponto muito polêmico. Mas eu não sabia que era doente daqui. Ó. Tudo entregue na entrada. Né? Mas pode acontecer uma doença posterior. E você tem que assumir. Você agora é pai. Você agora é pai ou você agora é mãe. Né? Tem que assumir a sua responsabilidade. Então, esse é um ponto que eu achei que é muito importante. Eu na verdade, doutora Rosa, diria que ele é importantíssimo, viu? Porque a senhora tratou aí na sua última fala de várias questões que precisam estar muito claro na cabeça de quem decide entrar num processo de adoção.
A primeira questão, e aí, que tem relação total com o trabalho dos nossos agentes do judiciário, né, dos nossos juízes, de todo o sistema, é a questão de que o foco é a criança, né? O sistema ele existe para que a gente crie as condições para que a criança seja acolhida no lar. Então, isso é importantíssimo, porque as pessoas precisam amadurecer muito a ideia da maternidade, da paternidade. E, ao entrar num processo desse, entender que é algo de muita responsabilidade, porque tem um tema aí da sua fala que eu acho que está no entorno de tudo. Não existe criança devolvida. Existe um segundo abandono, de repente. Então, eu acho que é importantíssimo a gente... Olha só, quem chegou aqui, meu Deus! Coisa linda! Que linda! Ô, filha, você tem que descer. Olha, vamos estar conversando com a doutora Rosa Giane, viu? Minha doutora. Ela fala com ela, chegou lá. Olá. Olá! Mãe, Ela fala, diga, filho. mãe, papai não vai me deixar colocar roupa nova. Colocar roupa nova, mamãe vai deixar, viu? Você desce aqui pra fora. Nada mais adequado do que a presença dela aqui. Só um momentinho aqui, viu, doutora Rosa? Pois não, é prioridade absoluta. Nada mais simbólica essa Pois participação é, especial. prioridade absoluta. Eu já estou acostumada a isso. Doutora Rosa, essa é Maria Vitória, né, Vivi, e ela é minha filha, e ela está agora com 3 anos e 11 meses. E ela chegou às nossas vidas com 4 meses, através do processo da adoção jurídica, tudo certinho, e de algum tempo de espera. Mas uma espera que valeu muito a pena, porque, assim, eu ressignifiquei a minha vida a partir da chegada dela. Assim, não somente eu, como o Jorge, que é o pai dela. Eu até cansei agora. Que maravilha. Mas o que eu estava dizendo era sobre essa questão que eu tenho lido bastante, que assim, não existe devolução. Existe, em alguns casos, um segundo abandono. Então, essa preparação, essa consciência do que é o exercício da adoção, o encontro de uma criança, essa preparação psicológica, espiritual, jurídica, é fundamental. E aí, eu queria que a senhora falasse o seguinte: quem é que pode adotar? Quem pode se cadastrar? Quem no Brasil hoje, de acordo com a legislação, tem o direito de adotar e acolher crianças que estão disponíveis para adoção? Toda pessoa maior de 18 anos. Toda pessoa, solteira, casada, né? E que tenha, no caso, uma diferença de idade para a criança ou adolescente de 16 anos, né? Então, existem algumas pessoas que são proibidas de adotar, no caso o avô, né, os irmãos, né? Mas, no mais, todo mundo pode. E uma pergunta que sempre sai quando eu vou fazer alguma entrevista é: e os casais homoafetivos, né? Os casais homoafetivos, a gente nunca teve nenhuma dificuldade com relação a isso, mesmo antes da decisão do Supremo, que está completando, né, aniversário agora, por esses dias, né? Então, a gente recebe com todo amor e carinho quem se aproximar da vara e acolhimento para fazer o processo de adoção, né? É preciso só ter vontade e ter condição nos termos da lei. Não é condição financeira, como eu falei no início, não. Assim, financeira de riqueza, né? É condição de manter mesmo, e, sobretudo, de dar amor, afeto, carinho. Então, eu já fiz adoção tanto de casais homoafetivos com adoção unilateral, né? De pessoas que já tinham adotado e que depois o parceiro foi lá e pediu, ou a parceira, enfim, né? E nós temos adoções muito bem sucedidas, fantásticas, em todos os tipos. Eu sou muito concisa nessas decisões, porque eu acho que não precisa justificar. O que não se precisa justificar, né? Está muito claro na lei. Então, assim, eu sempre tive esse raciocínio, independentemente da decisão do Supremo. Nós tivemos algumas ações lá no juizado e agora é corrente.
né? Chega-se com a união, né? A declaração de união e faz-se o pedido, ou também isoladamente, separadamente, enfim. Né? E E a há, gente há um estudo minucioso do perfil de quem pleiteia a adoção, não é, doutora Rosa? mas de qualquer pessoa que pleiteia adoção, né? Não é aquela coisa, há algum preconceito, há algumas pessoas, não, eu acho que não há, não, certo? Não há, não se preocupe com isso que não há, né? O estudo é feito nos mesmos moldes para pessoas do mesmo tipo, né? Então, assim, as exigências psicossociais são para todos, para todos. O dizer se você tem condição é para todos. Então, não há esse tipo de preocupação de casais homoafetivos de não procurar achando que isso ou aquilo. Não. Vão, procurem. Né? Não tem esse tipo de dificuldade. Graças a Deus. Nós queremos mães e pais, ou duas mães, dois pais, ou o que seja, para essas crianças que estão precisando de família, de lar. Né? Porque aí elas não precisarão fugir, né? Elas estarão acolhidas. É isso que a gente quer. E eu fico muito feliz, agora aproveitando para dizer que fico muito feliz, parabenizo você, fico muito feliz em saber que toda essa sua fala de ressignificar a vida, ela é uma fala corrente no meu trabalho. Né? As pessoas dizem, eu achei que eu estava, não, na verdade eu que estava precisando, né? E eu fui adotada e eu sinto que mudou completamente. Tem um amor que inexplicável. Isso eu ouço no meu dia a dia e eu fico muito feliz. São os momentos de maior felicidade, porque a gente lida com as duas coisas. Né? A gente lida com as destituições, que são as situações de dor, né? E a gente lida, e eu mesclo as audiências durante a semana, e você pode até perceber na hora que você chega lá, pelas feições de quem está na audiência, qual é o tipo de audiência. Porque as audiências de adoção normalmente são muito leves, as pessoas estão muito felizes. Né? Mas a gente também tem aqueles momentos de dor que só pudesse fazer a intervenção. Então, eu encaro isso com naturalidade, né? Estou na vara há esse tempo porque quero estar, porque amo estar, porque gosto de fazer, né? Porque estou colaborando para que essas crianças tenham uma família, né? E que sejam amadas, né? Sobretudo isso. As pessoas precisam ser amadas. A gente precisa amar mais as pessoas, né? E aí ampliar também esse perfil de amor, né? Que é isso que a gente busca com essa campanha de adoção Deixa Crescer o Amor, que as pessoas se sensibilizem para ampliar o perfil, dentre outras coisas. Ampliar o perfil que a senhora fala é a questão da faixa etária, não é, doutora Rosa? Exatamente, da faixa etária, também para receber crianças com situação de saúde diferenciada, né, grupos de irmãos, porque assim, eu só quero um, né, e às vezes assim, é tão interessante quando as pessoas têm o contato, esse contato que você falou há pouco, né, essa visita, essa ida, que às vezes a pessoa olha assim, mas eu pensei que tinha 5 anos, que tinha 3 anos, não, tem 5, mas eu quero. Né? Então, assim, o perfil se flexibiliza quando você entra em contato com a realidade, né? Porque, na verdade, você percebe que aquilo ali é uma coisa mínima, né? E tem que entender. Agora, uma coisa que eu queria dizer também a você, que você falou dessa questão do abandono, o novo abandono, né? E essa questão do receio de pegar uma criança com perfil de idade maior, né? Ora, todas as crianças que estão acolhidas, elas são acompanhadas, quanto psicologicamente, porque são danos, né? São violações de direito, algumas muito profundas. Então, as pessoas não querem esse desafio, às vezes, porque a criança xinga, porque a criança não se comporta da forma como ela gosta. Mas a criança, eu me lembro de uma vez em uma audiência, eu uso esse exemplo, né? A mãe disse, doutora, ele grita muito comigo. E eu perguntei assim, e a senhora como fala com ele? Gritando. Eu disse, a criança aprende pelo exemplo. A criança não aprende pelo que você diz para ela fazer, ela aprende pelo que você faz. Né? Então, o papel do pai é muito importante nesse exemplo de mudança de situação. Então, quando a criança ela saiu de uma situação de violação e ela alguém a recebeu acolhendo, ela muda, ela vai mudando. Porque ela vai tendo um outro referencial, um outro exemplo de vida a seguir.
Entendeu? Então, esse receio de você, porque teve essa violação e ela é hiperativa ou, enfim, desobediente, enfim, né? Mas você vai ajudando a mudar esse perfil. E essa coisa que você falou, né? Desses que depois, é justamente essa fala que a gente busca evitar na hora que faz esse estudo psicossocial. Você não pode dizer adiante que não quer. Não, eu não quero, não era isso bem que eu queria, porque maternidade e paternidade é uma coisa definitiva na vida das pessoas. Né? Eu estava conversando outro dia com um servidor do tribunal e ele diz, doutora, para mim funciona assim. Você, quando tem um parceiro, se o parceiro não aceita o seu filho, ele não aceita você, porque seu filho é uma parte de você. Né? Então, muitas pessoas deixam o filho por conta do parceiro ou da parceira. Né? Então, não é para ser assim. É uma parte sua. E se é uma parte sua, alguém aceita você, tem que aceitar integralmente. Então, é essa questão que a gente tem que ajustar para que não haja esse segundo abandono lá. Saber se é realmente isso que você quer, se você está seguro dessa decisão, porque ela é irreversível. No nosso sistema jurídico, a adoção é irrevogável. Né? Então você não pode chegar e devolver. Não existe devolução, não é mercadoria, não é objeto, é sujeito de direito. Você não pode fazer pois isso com seu filho, né, biológico, você não exatamente. pode fazer também com seu filho. Com certeza. O raciocínio é idêntico. É idêntico o raciocínio. A única coisa que muda aí é a forma jurídica de construção da relação. Uma é biológica e a outra é jurídica. Fora isso, é tudo igual. Doutora Rosa, olha só, eu primeiro quero registrar, tem um grande amigo que ele já fez várias referências aí, Danilo e Frank, eles estão muito interessados nesse tema, eu acho lindo e acho que é importantíssimo a gente entender que é um processo que precisa ser muito maturado, né, na nossa cabeça, porque eu bato muito nessa tecla do que a senhora está falando, porque eu sou signatária dela. Filho é filho, filha é filha. Esse processo que culturalmente a gente teve de filho adotivo, mãe de criação, pai de criação, a gente precisa superar esse processo, porque assim, eles não dialogam com a nossa realidade. E tem uma outra questão que um irmão de alma meu colocou aqui, que ele também tem um filho que chegou pelo mesmo caminho e eu estive ao lado dele em todo o processo, né, até a chegada de Cadu. Adoção não é caridade. Né? Existe outra classificação muito mais consistente do que é a adoção. E eu até pego o link com uma fala de Jorge, meu marido, que ele diz o seguinte, olha, eu não fiz favor algum. Quem faz o favor para mim é Maria Vitória, de fazer parte da minha vida e de também ressignificar a minha visão de pai, porque ele já é pai, e já era quando ela chegou, quando a gente foi dar entrada, de 2 jovens, né? dois rapazes já. E assim, ela também representou um redimensionamento nessa questão do papel dele como pai. Então, acho que a senhora poderia falar, acho que pela sua experiência, por essa caminhada, né, que a senhora tem, dessa questão que é importantíssima de que quando você se habilita para a adoção, ou quando você pede o processo de habilitação, você não está fazendo caridade e nem deve ser para resolver problemas específicos da sua vida particular. Tem uma outra dimensão muito mais significativa do que é você acolher e gerar, né, laços parentais, né, laços de amor com uma criança que, a partir do momento que ela chega na sua vida e para sempre, ela será sua filha ou seu filho. Retomando o que a gente disse, né, lá atrás, a criança não deve vir para preencher nenhum vazio existencial ou de qualquer ordem do pretendente, né? Então, assim, a criança, e nem o pretendente achar que está fazendo caridade. A adoção não é caridade, né? A adoção nunca foi caridade.
pessoas tinham esse olhar errôneo sobre isso, né? E às vezes isso ocorre de uma forma tão ruim, porque a criança, ela se sente, né, aquela que foi acolhida por caridade. Ela não é filha, ela não se sente pertencida àquela família, né? Então, essa relação de pertencimento tem que ocorrer. Como eu disse, a única coisa que deve mover a relação de adoção é a vontade de ser mãe e de ser pai. E a responsabilidade com essa sua vontade, né? Fora isso, nenhum outro móvel, né? Porque, né, o amor maternal e paternal. Fora isso, nenhum outro. Por quê? Porque a gente vai confundindo as coisas e aí a gente joga toda uma série de sentimentos para essa criança que ela não tem condição de elaborar. Não tem. Nem você conseguiu, quanto mais a criança, né? E não é para ser assim. A lei é muito clara. Você quer ser mãe, quer ser pai, busca adoção. Não quer qualquer outra coisa, vai buscar uma outra coisa. Quer fazer caridade, vai fazer caridade em outro lugar. Não é verdade? Porque a relação que se constitui não é uma relação de caridade. Então, é fantástico fazer caridade, mas essa relação aqui de adoção não é de caridade, né? Como eu disse, lá vindo da Constituição, e depois o ECA veio para trazer isso no artigo 4, né? Essa prioridade absoluta de direitos, de efetivação de direitos, de deveres da sociedade, da família e da comunidade, para com crianças, adolescentes e agora jovens, né? Então, eles são credores desses direitos com relação a gente. Nós somos devedores. Nós estamos em um desses papéis. Ou estamos na família, ou estamos na sociedade, ou estamos no Estado, ou estamos nos três. Não tem como escapar, né? Somos devedores dessa prioridade na efetivação das políticas e dos direitos. Então, quer fazer caridade, que coisa linda, vou aplaudir. Vá fazer onde se aceita a caridade. Porque relação de adoção não é relação de caridade, né? A gente diz isso de uma forma que as pessoas dizem, mas não, mas é isso. A gente não pode confundir, né, o Instituto Legal com coisa que não tem a ver com ele. Porque essas confusões é que geraram durante gerações, né, várias situações mal sucedidas, né? Inclusive o Brasil tem um histórico de adoções brasileiras. Eu conheço pessoas que a vida toda ocultaram dos filhos, né? Que tem que dizer, é um direito da criança saber a sua origem. Na idade do conhecimento tem que se dizer a ela que houve um processo de adoção, né? E explicar isso da melhor forma possível, mas não se pode negar o direito à origem. Porque eu já conheço pessoas que tiveram situações seríssimas com a mãe, porque não tinham conhecimento, né? E quando souberam, se revoltaram, e a gente vê isso cotidianamente nas novelas, nos seriados, em tudo, né? Por quê? Porque foi feito de uma forma equivocada. Então, é importante que a gente faça da forma correta. Eu já disse no início da fala, se a gente quer um resultado bom, a gente tem que começar da forma certa, né? Se começou da forma errada, recebendo da forma errada, fazendo tudo atrapalhado, vai ter sofrimento no processo. Vai demorar o processo de destituição. Depois se queixa do judiciário, né? O judiciário demorou meu processo. Não, você teve que fazer a destituição para depois fazer a adoção. Então o processo vai demorar muito mais, né? Então é isso que se tem que esclarecer a população. Sobretudo, cada um ter consciência do que quer, né? De como vai seguir. Eu acho que respondi. Respondeu? A senhora só tem subido elogio aqui a sua participação nessa live e eu não tinha dúvidas que seria assim, tá, doutora Rosa? Até pela experiência e por também já ter lido muitas entrevistas da senhora e conhecer a sua atuação em todas as frentes que a senhora se colocou e se coloca profissionalmente. Tanto nas questões relacionadas à criança ao adolescente, quanto na questão da mulher, né? da família, né? Em geral. Então, para mim, é uma honra estar conversando com a senhora sobre essas questões. E, assim, a gente está caminhando para os últimos minutos, né, da nossa conversa aqui sobre a adoção. Vou ratificar o agradecimento. E eu queria que a senhora concluísse falando um pouquinho desse acúmulo que a senhora tem, dessas experiências e das situações, né? A gente viu aqui, né, no seu relato
que quando o processo é feito da maneira correta, né, quando ele é feito dentro do que apregou o sistema jurídico e a preparação dessas pessoas que são proponentes da adoção, a gente tem aí a consolidação de uma caminhada que ela só vai trazer momentos bons para os envolvidos, né? Para o pai, a mãe, os dois pais, as duas mães, ou a mãe solo que queira adotar, porque, graças a Deus, evoluímos tanto que chegamos nesse estágio. E assim, que a senhora falasse a sua visão como juíza do significado da adoção, né? Para a gente terminar aqui a nossa live, a senhora falando sobre o significado da adoção, a senhora ter testemunhado tantos episódios, tantos casos bem-sucedidos na área. Heloísa, eu fico muito feliz, né? A adoção, eu considero que é o amor maior, é o amor incondicional, né? Como o outro é biologicamente, né? Mesmo porque quem nasce biologicamente tem que ser adotado pelo coração dos pais, né? Então, existe adoção também nesse caso. Agora, o que eu queria dizer a você é que eu falo dessa forma porque eu falo com amor, com carinho, né? Eu gosto do que eu faço, isso é muito importante. E a minha escolha por ficar na Coordenadoria da Mulher, eu até disse que a gente está fazendo uma campanha, né? É de proteção. Então, salvando mães, protegendo filhos, salvando vidas, né? Porque a violência doméstica é a mãe de todas as violências. Então, a gente salvando a mãe, a gente está salvando o filho também, né? E a gente está tão perto de conseguir o sonho da Casa da Mulher Brasileira e outros, né? Então, essa foi a razão da infância. É porque eu sou juíza titular, porque eu faço isso com amor. Então, é amor maior. Amor maior. Eu vejo isso em cada olhar de cada pessoa que sai ou entra na minha sala de audiência para pleitear ou que já sai com o processo consolidado, né? É esse amor. E a gente faz tudo para que essa pessoa seja acolhida nas dificuldades, né? Para que não volte atrás, né? Que não desista desse amor. Né? Porque amor não é coisa para se desistir, viu? Amor é coisa para se levar para diante. Então, na verdade, essa construção jurídica, ela é, assim, fantástica. Por quê? Porque ela traz o que é da essência do ser humano, né? Que é o amor pelo filho, pelo que você gerou, pelo que você tem. E eu sempre digo isso nas audiências, né? Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, pode existir ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro, né? Mas ex-pai e ex-mãe não existe, né? Então, é para a eternidade essa relação, para além da vida, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas, é que elas procurem a vara com esse amor maior, com essa vontade de levar essa relação para além da vida, né? Sem retorno, né? Nós não estamos tratando de objetos, estamos tratando de retorno, não existem devoluções, né? Então é isso. Estou à disposição para qualquer outro assunto, inclusive na outra área, temos uma pauta vastíssima, como você sabe, né? E fico muito feliz, porque na véspera do Dia das Mães estamos aqui, falando, né, dessa coisa tão linda que é a maternidade, né? Do coração, a maternidade biológica, a maternidade do coração, a maternidade biológica e do coração, né? Jurídica e do coração, né? Então, é uma felicidade sempre. Um beijo para a senhora, doutora Rosa, mais uma vez obrigada, e obrigada para quem acompanhou aqui essa nossa conversa, e teremos mais o tema adoção ao longo de maio, porque dia 25 é o Dia Nacional da Adoção. Um beijo para todos. Eu aqui agradeço. Agradeço a todos e a você. Um beijo. Beijo, querida.